Bom, então, alunos, nós fizemos um ciclo trigonométrico aqui, tá? E nesse ciclo trigonométrico nós temos os valores fundamentais 30, 45, 60, correto? Com os 4 quadrantes aí produzidos. Aqui, ó, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 positivo. Para cá, menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. Embaixo, menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. Maravilha, né? O eixo trigonométrico, ele é rotação positiva anti-horário, rotação negativa sentido horário. Aí o aluno, ele volta a frisar por não saber interpretar, né? Ele tem grandes dificuldades. Ô professor, então quer dizer que eu posso rodar ao contrário. Eu posso ter valores de seno de menos 30, professor. Isso, quando você coloca menos 30, significa que você está rodando no sentido horário, do sentido de rotacional do ciclo trigonométrico. Então, se você pegar 30 aqui, ó, e rodar 30 ao contrário, você vai parar no 330. É a mesma coisa que o seno de 330, que me dá... Como o seno aqui é negativo, ó, né? Qualquer ângulo que eu pegar aqui nessa parte, eu pegar a parte negativa, que vai me dar menos seno de 30. Maravilha! A mesma coisa com o cosseno? Mesma coisa com o cosseno, professor. Ó, 330, rotação, né? Anti-horária positiva, horária, rotação negativa. Só que no cosseno, o 330 pega a parte positiva do cosseno. Então, porque tá aqui, ó, eu vou pegar um valor positivo. Então, eu vou ter o cosseno de 330 graus aqui, que vai ser igual ao cosseno de 30 positivo. O que isso significa, alunos? Que a função seno é uma função ímpar. E a função cosseno é uma função par. Qual que é a definição de função ímpar e função par? Vou ter que escrever, né? Um f de menos x igual... Um f de menos x igual a um f de x positivo, você tem uma função par. Um f de menos x igual a menos um f de x negativo, você tem uma função ímpar. Correto? Maravilha, ó. Então o cosseno, quando eu aplico menos lá, eu vou obter um valor positivo par. O seno, quando eu aplico um valor negativo lá, eu vou obter um valor negativo para o seno, vai ser um valor ímpar. Maravilha. Alunos, não vamos se preocupar com relações trigonométricas, resolver equações trigonométricas, tá? O Enem, há uns 2 anos atrás, baixou uma norma que não vai cobrar equações trigonométricas, mas funções trigonométricas estão valendo. Então nós vamos estudar seno, cosseno, né, e tangente como função, tá? Especificamente função seno e cosseno, correto? Tá certo? Que são as duas mais importantes. Então nós vamos estudar aqui como função. Na aula passada eu disse para vocês que é formado um triângulo, né? Ó, é formado um triângulo retângulo aqui, ó, né? O raio da circunferência é raio 1, certo? Então essa medida aqui vale 1. E aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, ó, né? Esse ângulo de 30 graus, ele é projetado sobre a circunferência lá. E o aluno, ele não sabe o porquê que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Eu disse que seno é projeção ortogonal sobre o eixo vertical, correto? E cosseno é projeção ortogonal sobre o eixo horizontal ao triângulo retângulo aqui, ó, maravilha. Bom, isso aqui é hipotenusa. A hipotenusa vale 1, porque o raio vale 1, não é? Quem são meus catetos aqui, ó? A projeção ortogonal sobre o eixo vertical é o seno, correto? Aqui tá 30 graus, dá meio. Se eu colocar meio ao quadrado aqui, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, vai me dar 1. Mas se eu pegar um ângulo x qualquer, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar um ângulo x qualquer aqui, ó. Certo? Um ângulo x qualquer, correto? Eu vou ter projeção ortogonal e projeção vertical sobre o cosseno. Então esse ângulo x qualquer que eu peguei aqui, ó, eu posso escrever como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x, maior relação fundamental, seno e cosseno. Nós vamos trabalhar nos exercícios isso, correto? Nossa, professor, é verdade, né? Então quer dizer que aqui, ó,
Ó, cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente, né? Então, quer dizer que se eu pegar a tangente desse x, o meu cateto oposto é o seno de x e o meu cateto adjacente é o cosseno de x. Maravilha! São projeções ortogonais. Ô, professor, explica melhor esse negócio de projeção ortogonal, professor. O senhor falou aula passada. Eu queria saber, né? Na área da arquitetura usa-se muito. Vou pegar um instrumento aqui, ó. Vamos pegar esse negócio aqui deitado, esse poste aqui, ó. Vamos supor que seja um poste, é um compasso, tá? Mas imagina que você tem um poste deitado aqui, correto? E você quer construir uma rampa, certo? Imagina que essa rampa seja uma rampa para você subir carga, né? De caminhão. Esse caminhão tem que subir num certo nível. Você está num estaleiro de navio ou numa empresa, né, de produção. E a fábrica fica no subterrâneo e você precisa subir esse caminhão a uns tantos metros de altura aí do subsolo, certo? Se a rampa for muito inclinada, correto? For muito inclinada, a hora que o caminhão subir, a carga vai ceder, vai descer. Imagina, você está com uma carga de não sei quantas, 2, 3 mil toneladas atrás num caminhão, você vai subir uma rampa, né, na hora que a carga, a força de atrito não é suficiente, né, as cordas, né, não é suficiente para segurar a carga no caminhão, ela cede, ela desce. Então você vai ter que construir uma rampa baseada em projeções ortogonais. Você vai ter que calcular a força de atrito, que é outro fator, que tem nada a ver com matemática, é física, né? Você vai ter que calcular a força de atrito, estimar o peso tangencial dessas cargas, mas aí você vai fazer novas projeções. Se eu levantar 30 graus, quanto que vai ser de altura no desnível? Quanto que vai ser de distância? Certo? Se eu colocar a rampa muito próxima, né, da coisa, essa rampa vai ficar muito inclinada. Que tal eu construir uma rampa maior, né, menos inclinada, 15 graus, metade, por exemplo? Né? Será que essa carga cede? Então é para isso que servem essas projeções ortogonais seno e cosseno. Né? No processo aí de engenharia mecânica, a gente usa isso constantemente, tá certo? Então, quando uma rampa está muito inclinada, né, você tem uma projeção vertical maior, né, porque ela está inclinada. O vertical dela é muito grande, o horizontal é pequeno. É só olhar, ó. Isso aqui é maior do que isso aqui, ó. Projeta aqui, ó o tamanho disso, ó o tamanho daquilo, correto? Se eu fizer uma rampa bem baixinha, né, com a projeção vertical menor, a projeção horizontal aumenta, correto? Com isso, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente vai me dar uma inclinação pequena, vai me dar uma tangente pequena. Por isso que a equação da reta, né, na geometria analítica, vocês que estão aí no terceiro ano do ensino médio, o coeficiente angular da reta, da inclinação da reta, o coeficiente angular mede a inclinação da reta, é a tangente. Exatamente por conta disso. Então é importante que a gente tenha noção, clareza, por que a gente trabalha, né, seno, cosseno e tangente na matemática fundamental aí. Então essas projeções, ó, é só olhar, olha aqui, ó, quanto mais eu projeto, quanto mais alto é o meu projeto, mais alta é a minha projeção vertical, menor é a minha horizontal, ó. Eu fico com um pedacinho pequeno. Por isso que o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2 e o cosseno vai ser meio. Quando cresce o seno, o cosseno diminui. Isso no primeiro quadrante, né? Porque no segundo quadrante o seno começa a diminuir e o cosseno também, correto? E aí a gente vai chegar aqui, ó, num valor zero para seno, né? Que é o 180 graus aqui, ó. Alunos, aqui, ó, 180 graus aqui, correto? Nesse pedaço aqui, ó. Então 180 graus, o seno é zero, mas o cosseno é menos 1. À medida que eu vou avançando para cá, ó, o cosseno vai crescendo. E o seno, ó, olha só, o seno vai diminuindo até chegar a menos 1. Então eles oscilam num valor de menos 1 a 1, tá certo? Tanto seno como cosseno. O aluno, ele não sabe por quê, ele não consegue olhar e enxergar, tá? Ele decora. Uma coisa aqui que eu vou falar aqui é que o aluno, ele decora isso. Ele chega lá e encontra isso aqui, ó, seno de x.
o seno é positivo primeiro, segundo quadrante, negativo terceiro, quarto. O cosseno de x, positivo, positivo, negativo, negativo. Ele não sabe por quê. Basta olhar o ciclo trigonométrico, alunos. Qualquer arco que eu pegar aqui ou aqui no cosseno, eu vou pegar a parte positiva dele. Então, por isso, positivo, positivo. Qualquer arco que eu pegar aqui e aqui no cosseno, eu vou pegar a parte negativa dele. Então, se eu pegar um arco aqui e vir aqui, eu estou no negativo. Se eu pegar um arco aqui, um ângulo aqui e vir aqui, estou na parte negativa. Então, tá aqui, ó. O seno, positivo lá em cima. Qualquer ângulo que eu pegar no primeiro e segundo quadrante, eu vou pegar seno positivo. Qualquer ângulo que eu pegar no terceiro e quarto quadrante, eu vou pegar seno, eu vou atribuir valores de seno negativo, tá certo? Por isso que é negativo e negativo. Então o aluno ele decora, ele pega isso pronto e decora. Eu já dei aula aí, doidado para essa molecada aí do ensino médio, e a gente vê eles, ô professor, como é que é lá aquela bolinha, né? Quando ele fala assim, dessa forma, como é que é lá aquela bolinha, o seno positivo no primeiro, positivo no segundo, ele está decorando. Tá? Ele não está analisando o ciclo trigonométrico corretamente. É só olhar o ciclo. Correto? Maravilha? Tranquilo, alunos? Então vamos lá. Vamos para a construção do gráfico da função seno. Né? Função seno, construção do gráfico. Vou fazer aqui o modelo, né? Do plano cartesiano. Correto? Aqui vai ser meus valores de y. Né? E vou fazer sem régua aqui, tá? Tô riscando aqui. Eita, pera aí, vamos caprichar, não vamos bagunçar não. Ó, vamos lá. Isso. Aqui, ó. Maravilha. Ó, vou pegar aqui x, correto? 0. Maravilha. Beleza. Primeira coisa, quem é meu x lá dentro, tá? Vamos fazer uma tabelinha para a gente poder se embasar, tá? Então, vamos construir uma tabela aqui, ó. Tabela de valores, certo? Vamos lá. Vamos ver quem que é meu x, correto? Eu tenho que atribuir valores para x, né? X e seno de x, ó. Correto? E aí eu vou construindo a minha tabela. Vou fazer uma tabelinha aqui. Os valores para x, pega de quadrante em quadrante. Você vai pegar o valor 0, né? Que é o primeiro aqui. Depois você vai pegar lá em cima, ó. Aqui em cima, 90 graus, correto? Aqui embaixo, 270 graus, né? Nesse ponto aqui, 180 e aqui 360 graus. Vamos lá. Ô professor, a maioria dos gráficos, professor, eles estão construindo com π, né? Como é que eu faço para passar de π de graus para π radianos? Por exemplo, eu quero passar 60 para π. Basta multiplicar por π, alunos, vamos perder tempo com regrinha de 3 aqui não. Vai lá, simplifica, 6π sobre 18 dividido por 3, vai ser π sobre, aqui, né, vamos dividir por 6 aqui, ó, simplificar por 6 e 6 vai dar π sobre 3, tá? Então você pega o grau, multiplica por π, divide por 180, vai simplificando até chegar na fração irredutível, correto? 45 vezes π dividido por 180. Vai simplificando, você vai chegar em π sobre 4, correto? Nós vamos colocar em π radianos aqui. Então, o 90 multiplica por π, divide por 180, vai fazendo a simplificação, ele é π sobre 2, correto? Vamos fazer os 4 quadrantes, 0, 90, 180, 270 e 360. Ô professor, eu poderia colocar 60 graus aqui, 45? Pode, mas eu não vejo necessidade, a gente pode fazer com os ângulos dos 4 quadrantes. Então 0, π sobre 2, lá nós temos aqui o π, né, que é o 180, π radianos. Depois nós vamos ter 3π sobre 2, que é o 270, e o 2π, tá aqui, correto? Maravilha. Aí eu vou analisar o seguinte, quando o x é 0, seno de 0, quanto que dá seno de 0? Vou lá no 0, vou no seno, me dá 0, correto?
Vou colocar de uma cor diferente aqui, alunos. Espera aí. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. 0. Maravilha. Quando o seno for π sobre 2, seno de π sobre 2, estou aqui, vou lá no π sobre 2. Π sobre 2 é 90. 90 graus, correto? 90 vezes π dividido por 180. Então tá aqui, ó. O seno vale 1. Então o seno vale 1. Correto? Quando o x for 180, 180 graus é π. Então tá aqui no 0, vai lá no 180 graus, vem no seno, o valor é 0. 3π sobre 2 é um 270. Você vai vir aqui, ó, menos 1, né? Ó, vai lá no 270, o seno vale menos 1. E no 360, ó, aqui vai no seno, ele vale 0. Pronto. Esses são os valores de seno. Então, vou colocar. Qual é o maior valor que nós temos aqui? 1 e menos 1. Então, o maior valor 1 e aqui menos 1. Maravilha. O meu x são os valores de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Certo? Olha lá. Agora eu vou marcar os pontos, né? De acordo com a tabela. Então, eu venho aqui, por exemplo, no 0, o seno é 0. Então tá aqui, ó. Eu venho aqui, marco 0, o seno é 0. Veja bem, alunos, aqui é y. Y é igual a seno de x, tá? F de x igual a seno de x. Então, o f de x é o seno, correto? O y é o seno. Quando o x é π sobre 2, o seno vale 1. Então, eu venho aqui, π sobre 2x, seno vale 1. Tá lá. Quando o x vale π, o seno vale 0. Opa, xπ, seno 0, y0, a função é 0. Tá aqui. Quando o seno 3π sobre 2, menos 1, ó. Olha lá, ó. Aí é aqui, ó. E quando for 2π, vale 0. Correto? Agora eu vou traçar o meu gráfico, ó. Olha lá. Correto? Maravilha, né? Ah, professor, então quer dizer que aqui, ó, aqui o senhor tem o primeiro quadrante e aqui o segundo quadrante. Verdade, olha lá, ó, tudo positivo, ó. Primeiro e segundo quadrante, parte positiva. Ó o terceiro e quarto quadrante aqui, ó, parte negativa. Terceiro e quarto quadrante, parte negativa no centro. Fica certinho, ó, olha lá. O período da função, nós temos que falar período e imagem, mas antes de falar período eu vou falar uma coisa, ó. Se eu pegar aqui, ó, tá vendo esse π aqui, ó? Esse esse 45 graus aqui, π sobre 4. 45 graus é π sobre 4. O que você faz? 45 vezes π dividido por 180, simplifica ter redutivo, dá π sobre 4. Né? Se eu colocar ele aqui, ó, π sobre 4 e ir até o gráfico e ir no valor, isso aqui me dá raiz de 2 sobre 2, que é um valor menor que 1. Então ali, tudo primeiro quadrante, 30, 45, 60 está aqui nesse primeiro arco aqui. Correto? Primeira coisa que você tem que dar na função, período, valores, período. Qual que é o período? O período é 2π, porque uma volta completa, um ciclo completo é os 4 quadrantes, 1, 2, 3, 4, né? A partir daqui ela começa a repetir, ela começa a oscilar. Então, isso aqui é o período meu vai ser 2π. Imagem da função. O maior valor é 1, menor valor menos 1. Então, a imagem vai ser do intervalo de menos 1 a 1, correto? O domínio, alunos, o domínio de f é todos os reais, correto? Então, eu tenho aqui período, imagem e domínio, correto? Maravilha. Pronto, tá aí a construção do gráfico da função seno x. Ô, professor, mas na minha lista de exercícios lá, da minha apostila lá, dos livros didáticos que eu estou usando lá para estudar, não tá moleza assim não, professor, tá bem difícil. Calma, nós vamos fazer uma lista de exercícios aqui com resoluções de problemas, nós vamos fazer gráficos mais apurados, né? Nós estamos fazendo um modelo simples aqui, né? Bem simplificado. Maravilha? Maravilha entender aqui que os valores de x eu posso colocar 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Lembrando vocês que aqui é o argumento, tudo que vai aqui dentro tem que passar por 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2
e 2π? Então agora vamos fazer a função cosseno, né? Vou apagar a tabelinha aqui, né, da função seno, usar espaço. Mesmo esquema, alunos. Faço uma tabela. X cosseno de x. E vou colocar os valores aqui, ó. Então o que eu tenho de valores? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Quanto vale o cosseno desses ângulos aí, ó? Para 0 grau, o cosseno vale 1, né? Olha lá, ó. 0, 1 cosseno. O valor do raio. Então, 1 aqui. Correto? Para π sobre 2, vou lá no π sobre 2, que é 90 graus. Venho no cosseno, me dá valor 0. Então, aqui, 0. Para cosseno de π, vou lá no 180. 180 é π, olha lá, ó. Vai valer menos 1 cosseno. Para 270, perdão, 3π sobre 2, 270, vem aqui, 270 vale, o cosseno, vai lá no cosseno, ó, cosseno vale 0. Então aqui, 0. E 2π sobre 2, completa o ciclo lá no 360, ele vale 1. Mesmo esquema do seno. Mesma coisa, né? Vamos fazer aqui, ó, bem bonitinho, olha lá, ó. Eu tenho aqui y, né? E tenho aqui o meu valor de x aqui, ó. Correto? Maiores valores que eu tenho na tabela lá. O maior valor que eu tenho na tabela é 1. E o menor valor, menos 1. Certo? Quem são meus valores de x? Meus valores de x, vamos lá. 0, π sobre 2, olha lá, ó. Π, 3π sobre 2 e 2π, correto? Beleza? Maravilha, né? Agora, olha só, quando o meu cosseno é 0, olha os pontos. Quando o meu cosseno, perdão, Quando o meu x é 0, o meu cosseno vai valer 1. Então, x 0, cosseno 1, correto? Quando o meu x for π sobre 2, meu cosseno é 0. Então, xπ sobre 2, ó, o ponto vai ser aqui, ó. O ponto vai ser aqui. no π sobre 2, 0. Quando for π, o meu x valer π, o meu cosseno vai valer menos 1. Ó. Então, venho aqui e coloco aqui. Quando for 3π sobre 2, o x for 3π sobre 2, meu cosseno vai valer 0. Né? E quando o meu x for 2π, o meu cosseno vai valer 1. Agora vamos traçar a curva. Ó, ela começa descendente e acaba ascendente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Primeiro quadrante, cosseno positivo. Primeiro e quarto positivo, na parte positiva. Segundo e terceiro, parte negativa, como a gente pode ver aqui no ciclo trigonométrico. A parte segundo e terceiro quadrante, parte negativa. Primeiro e quarto, parte positiva do cosseno. Maravilha, ó, tá aqui. Período, né? Um valor máximo e mínimo, né? O maior valor que o x aqui pode atingir na função. Período da função. Vou escrever de uma cor diferente. Período da função é igual a 2π para essa função cosseno de x. Imagem de f vai de menos 1 a 1. Certo? E o domínio, né? Domínio de f, todos os reais. Vou colocar aqui embaixo para você ver, tá? Domínio todos os reais, período, imagem menos 1 a 1, período 2π. Alunos, o que aconteceria se eu fosse escrever uma função y igual a 2 seno de x e aqui um y igual a 2 cosseno de x? Olha, bastava eu duplicar esses valores aqui, né? Ó. 2 vezes 1, porque é 2 vezes cosseno de x. Então, se o cosseno vale 1, 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, eu iria aumentar a minha imagem aqui, ó. Eu iria ter 2 aqui e menos 2 aqui, ó. A mesma coisa ia acontecer aqui, ó. Eu ia ter menos 2 aqui
e 2 lá em cima, correto? Como ficaria o meu gráfico agora sobre essa função 2 vezes seno de x, né? Eu teria no seno, para seno igual a zero, 2 vezes zero, zero, eu continuo tendo zero, então o zero vai vir. Agora, para π sobre 2, ó, eu vou ter valor 2. Para π, eu vou continuar tendo valor zero. Para 3π sobre 2, que é 270, no seno, ele vale menos 1. Então, é só multiplicar por 2 que eu vou passar a ter menos 2. E aqui zero. Olha lá como é que ficaria a minha curva agora. Ó, ela aumentaria a sua amplitude sobre os mesmos pontos. O período continuaria o mesmo, mas a minha imagem, a minha imagem de f vai de menos 2 a 2, mantendo o período. Correto? Maravilha. Ah, no cosseno também? No cosseno também, ó. Então, por exemplo, quando o x é zero, o cosseno vale 1. Se eu tenho 2 vezes cosseno, eu vou ter 2 vezes 1. Então, x igual a 0, cosseno igual a 2. Certo? X igual a π sobre 2, cosseno 0. 2 vezes 0, 0. Seno igual a π, x igual a π, perdão, né? Vamos lá, vamos repetir de novo. X igual a π sobre 2, cosseno é 0. 2 vezes 0, 0. X igual a π, cosseno menos 1. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Vai dar aqui, ó. X igual a 3π sobre 2, cosseno é 0. 2 vezes 0, 0. Vai dar aqui. X igual a 2π, cosseno 2π, 1. 2 vezes 1, 2. Né? Deixa eu apagar aqui, tá? Perdão. Né? Nosso espaço é reduzido. Eu vou escrever a imagem aqui, ó. Menos 2 a 2, né? E aí eu teria uma função com essa cara aqui, ó. Olha lá. Ó. O que vai acontecer? Eu aumento a amplitude, correto? A amplitude é o tamanho da barriguinha aqui, ó. Tá? Quando ela cresce lá para cima. Correto? Mantendo o mesmo período. Eu só vou mudar o período quando eu tiver algum valor aqui em x, que vai ser na próxima proposta nossa, quando nós fazermos os 5 exercícios básicos lá, né, de revisão, e vocês vão ver que outros modelos de gráfico que a gente pode atribuir aí valores diferentes para o período diferente de 2π, tá? Bom, vamos dar mais uma olhada nisso, né? A função seno, né? O que a gente pode afirmar agora sobre essa ótica, tá? A função seno, ela é crescente no primeiro quadrante, ó, qualquer uma das duas, ó, crescente porque ela cresce no primeiro e quarto quadrante, tá vendo aqui, ó, ela crescendo no quarto quadrante, você pode até anotar aí, ó, função seno, crescente no primeiro quadrante e quarto quadrante, decrescente no segundo e terceiro quadrante, correto? A função seno, ela é crescente no primeiro e no quarto quadrante, que ela cresce, ó, à medida que o x avança, ela cresce aqui, e ela é decrescente no segundo e terceiro quadrante. O aluno lê isso no livro do ensino médio, no livro didático, né, do ensino médio, e não consegue entender o porquê. É só olhar a curva. Olha lá, ó o seno. Ó. À medida que eu saio do zero e vou para cá, eu vou pegando valores maiores para seno. À medida que eu desço, eu vou atingindo valores menores até chegar aqui. Ó. É só olhar o ciclo trigonométrico e olhar o gráfico. O gráfico é uma cópia do ciclo trigonométrico, aluno. Entendeu? O gráfico é a cópia do ciclo trigonométrico, tá certo? O cosseno, ele é decrescente no primeiro e segundo quadrante, crescente no terceiro e quarto quadrante. Correto? Crescente no terceiro e quarto quadrante. Então, a partir do terceiro quadrante aqui, ó, ele começa a crescer até o quarto. Depois volta a decrescer de novo. Correto? Por quê? Porque a função seno e cosseno são funções periódicas. Funções periódicas. O que são funções periódicas, alunos? O que são funções periódicas? São aquelas funções repetitivas. Qualquer coisa na natureza que se torna repetitivo, você pode elaborar, né, baseado na função periódica seno e cosseno. As 4 estações do ano, né, o ciclo menstrual feminino, o ciclo lunar,
correto? Se você quer saber, ter uma ideia matemática do tempo, porque o tempo é cíclico, é só usar as funções trigonométricas, coisa que os sumérios, né, e os fenícios usavam para navegação há muito tempo, correto? Só que não tinha esses nomes aí, seno, cosseno, né? Eles atribuíam valores lá matemáticos e depois os matemáticos modernos é que começaram a codificar e colocar esses valores aí, colocar esses nomes aí, seno, cosseno, baseado em pesquisas científicas, tá certo? Entenderam isso, alunos? Maravilha, olha o gráfico aqui, bonitinho para você, né? Aqui a relação fundamental, cateto oposto sobre hipotenusa, né? A soma dos quadrados do cateto é igual a hipotenusa, que vale 1 no ciclo trigonométrico, raio unitário. Eu acho que essa deixa aqui já dá pra gente, na próxima aula, vir com resoluções de alguns exercícios, tá? Quero ressaltar que não faz parte do nosso objetivo aqui resolver coisas assim, algebrismos de fatoração, né, que tem aí nos livros didáticos do ensino médio. Eles trabalham a trigonometria com técnicas de fatoração para poder resolver equações trigonométricas, usando as relações fundamentais. A gente quer só que você entenda os gráficos, o seno e o cosseno como uma função, tá certo? Os gráficos e o ciclo trigonométrico, porque seno e cosseno são funções, tangente também é uma função, correto? É isso que a gente quer que você faça, tá bom? Maravilha? Então, um forte abraço, te vejo na próxima aula com uma aula de exercício. Agora nós vamos ir na próxima aula para treinar isso, tá certo? Correto? E quero encerrar essa aula de hoje com uma frase de Mahatma Gandhi, né? Ele dizia o seguinte, que nunca diga ao outro para fazer algo que você não faça. Então, uma vez, uma velha senhora estava com seu neto para pedir conselho para Mahatma Gandhi. E ela ficou 2 horas na fila para chegar até ele. Então, todas as vezes que o Mahatma Gandhi parava em algum lugar na Índia, né, parava, fazia-se filas quilométricas para poder pedir conselhos a ele. E tudo que o Mahatma Gandhi dizia para as pessoas fazer, elas faziam, porque tinha uma forte obediência pelo seu líder. Ele chegava a ser até um líder religioso e espiritual das pessoas. Então, essa senhora entrou na fila, ficou mais de 2 horas na fila, cansada, e chegou até o seu Gandhi. Seu Gandhi, eu vim aqui trazer o meu netinho porque ele come muito açúcar, e açúcar faz mal. Diga para ele, senhor Gandhi, que açúcar faz mal, ele tem um respeito muito grande pelo senhor. Eu tenho certeza que ele vai te obedecer. Mahatma Gandhi olhou para a criança, olhou para a senhora, falou, tá bom, volte daqui 15 dias. A senhora olhou, né, tranquilo. Daqui 15 dias estava lá a velha senhora, com seu netinho na fila, dos pacifistas, mais de 2 quilômetros, 2 horas de fila, cansaço, chegou até o seu Gandhi. Senhor Gandhi, o senhor está lembrado de mim? Está lembrado do meu neto? O Gandhi olhou para a senhora, sim, lembro. Diga para ele que comer açúcar faz mal, né? Porque ele tem um respeito muito grande pelo senhor. Se o senhor disser para ele parar de comer açúcar, ele vai parar de comer açúcar. Ele olhou para o menino e disse, menino, para de comer açúcar, porque açúcar faz mal, tá certo? Aí a senhora falou, ô, seu Gandhi, muito obrigado, tá vendo, filho? Comer açúcar faz mal. O seu Gandhi está falando aí, você vai respeitar, porque você tem um respeito muito grande por ele. Maravilha. A senhora ia saindo, ela refletiu, voltou, mas seu Gandhi, por que o senhor mandou eu voltar daqui 15 dias só para falar para o meu neto parar de comer açúcar? Por que o senhor não falou há 15 dias atrás? Ele olhou para a cara da senhora, olhou para o neto e falou assim, porque há 15 dias atrás eu também comia muito açúcar, eu também comia muito doce. Então eu tive que parar durante 15 dias, fazer um jejum de açúcar para dizer aqui para ele que açúcar faz mal. Tá certo? Um forte abraço e te vejo nos próximos vídeos. Até lá!